Agora, vamos imaginar uma situação que o paciente tem esse deslocamento de disco com redução e o paciente tem também uma artralgia. O que seria artralgia? A artralgia é uma dor na região da articulação, tá? Que você detecta ela na palpação. Então, você palpa com meio quilo de pressão nessa parte lateral aqui da cabeça da mandíbula, que é o polo lateral. Você palpa de forma extraoral. Uma palpação de meio quilo, calibrada pelo algômetro digital por uma balança. Então, meio quilo de palpação, pressão de 5 segundos. Se o paciente ter a dor durante o movimento de palpação, e se essa dor for a dor da queixa dele, e você conseguiu reproduzi-la, o paciente tem uma artralgia. Ou você, quando avalia ao redor do polo lateral, pede o paciente para abrir ligeiramente a boca, avançar a mandíbula, trazer a mandíbula para frente. Quando ele avança a mandíbula, lembra que eu falei com vocês? Você avançou a mandíbula, tirou a mandíbula da fossa e trouxe para a anterior, o que aconteceu? Você tem um espaço aqui para fazer a palpação. Então, você palpa ao redor do polo lateral. E nessa palpação, ao redor do polo lateral, se você tiver dor também, e se for a dor da queixa do paciente, você tem um quadro de artralgia. Ou se o paciente, durante os movimentos mandibulares, ele relata dor no polo lateral, ou ao redor da articulação, ou dentro da articulação temporomandibular, você também pode definir um subtipo dentro da desordem dolorosa, e o paciente tem uma artralgia e tem um deslocamento de disco com redução. Então, nessa situação, o paciente teria o quê? Nesse exemplo? Um deslocamento de disco com redução mais a artralgia, tá? A artralgia. Então, a artralgia é um outro subtipo de DTM que está dentro das desordens dolorosas. Você pode ter mais de um subtipo de DTM no mesmo paciente? Pode ter até 5, 6, 3, 4, pode ter mais de um subtipo de DTM no mesmo paciente, tá? Então, nesse exemplo agora, o paciente que tem um deslocamento de disco com redução e tem artralgia, aí você pode ter outras ferramentas para controlar a dor do paciente. Se ele tem artralgia, ele tem uma dor articular, você precisa tirar aquele processo de dor, de inflamação que tem na articulação do paciente. E você pode fazer inúmeros tratamentos, como laser terapia, como algumas manobras de parte de exercício terapêutico. Se você observar que o paciente tem uma sobrecarga dentro da articulação, você pode abrir mão de dispositivo interoclusal. O mais utilizado são as placas estabilizadoras, chamada placa estabilizadora de Michigan. O que é a placa estabilizadora de Michigan? É uma placa que foi idealizada na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Ela recobre todos os dentes do paciente, tá? De segundo molar, ou terceiro molar, preferencialmente no arco superior, que é mais confortável para o paciente. Em algumas situações, só que você faz a placa de Michigan para a arcada inferior, mas na maioria das vezes para o arco superior. E essa placa ela tem um toque dentário em cada dente inferior. Então, quando você faz o ajuste oclusal, dessa placa estabilizadora, você tem que ter um pontinho da cúspide vestibular do segundo molar, um pontinho da cúspide vestibular do primeiro molar e até chegar do lado oposto. Um toque de cada dente na placa. É trabalhoso fazer o ajuste dessa placa. É bem trabalhoso. Então, essa é a placa ideal. Além disso, essa placa de Michigan, ela tem o quê? As guias caninas de desoclusão. Por quê? Quando o paciente faz movimentos excêntricos, você tem a reprodução da lateralidade direita e esquerda na sua placa de Michigan. Então, essa placa de Michigan é muito utilizada para quê? Para você diminuir sobrecarga dentro da articulação, principalmente quando o paciente tem dor articular, quando o paciente tem alguma doença degenerativa que você quer diminuir a sobrecarga dentro da articulação, ou quando o fator causador do problema do paciente for o bruxismo, ou seja, o apertamento ou ranger dos dentes, que é chamado bruxismo. Bruxismo cêntrico é o apertar, bruxismo excêntrico é o ranger. Tá bom, pessoal? Então, o paciente no quadro de artralgia e deslocamento de disco com redução, você tem algumas ferramentas, dei alguns exemplos, você tem inúmeras ferramentas. A gente explica sempre o seguinte para os alunos: dentro do mesmo tratamento, é comum você utilizar várias ferramentas, ou seja, as ferramentas que você tem no seu armário, assim, um exemplo, né? Se você tem laser, se você tem o agulhamento seco, se você tem viscosuplementação, se você tem artrocentese, você tem várias ferramentas lá, dispositivo interoclusal,
estimulação elétrica transcutânea, você tem inúmeros exemplos, parte de exercício terapêutico, parte de cognitivo comportamental, reeducação do paciente, orientações, tudo isso são as suas ferramentas de tratamento. Então, na maioria dos tratamentos, como esse de artralgia, deslocamento de disco, redução, você pode utilizar mais de uma ferramenta para controlar a DTM desse paciente.